Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Graça e paz, boa noite. Live de hoje extremamente importante, gente. Você que está chegando, hoje nós vamos falar do impacto do casamento na vida dos filhos. Isso aí. Um monte de gente entrando. Seja bem-vindo, gente, boa noite. Hoje a live é o impacto do casamento na vida dos filhos, né? Não é esse tema, mas é esse contexto. Você que é pai, você que é mãe, você que está grávida, você que, né, ainda você não pensa em ter filhos, mas entenda a complexidade que é o casamento na vida dos filhos. Olha o tema, título. É isso que casais conscientes fazem para criar filhos emocionalmente saudáveis. Nós vamos falar, né, amor, o que casais conscientes, grava essa palavra conscientes, fazem para terem filhos emocionalmente saudáveis, tá? E alguns dos erros a gente pode estar cometendo sem imaginar que está fazendo isso, né? É isso aí. Espera o povo entrar um pouquinho. Gente, você que entrou agora, o nosso áudio tá ok, gente? Dá um coraçãozinho aí para saber se tá tudo ok, se tá escutando a gente bem. Isso nos sinaliza, é muito importante pra gente. Então você que é pai, você que é mãe, você que quer ter filho, você que tem um amigo, um irmão que está tendo problemas com o filho, nós vamos falar para os pais. Encaminha essa live pro direct da pessoa. Eu vou até encaminhar aqui, ó, para algumas pessoas que eu sei que precisam assistir essa live, porque ela é muito, mas muito importante. Aqui, ó. Tá ok, gente? Nós vamos falar do impacto dos pais, né? O que casais conscientes fazem para criar filhos emocionalmente saudáveis? Ainda mais nessa geração de hoje, né, amor? Nossa, o que a gente mais precisa é estar atento. Como nós estamos servindo de referência para os nossos filhos? Será que o meu casamento, a forma como eu trato o meu cônjuge, será que ela reflete direta ou indiretamente nos meus filhos? Que geração nós vamos deixar? Qual é o nível de filhos que nós vamos deixar a partir da construção do nosso relacionamento, do nosso matrimônio? E entenda, gente, que muita coisa está nas mãos dos pais de mudarem e reverterem para criarem filhos emocionalmente saudáveis. A psicanálise tem uma frase, uma psicanalista que tem uma frase que é muito interessante, que fala o seguinte: a vida adulta é menos adulta do que a gente imagina. Ela é pilotada por rastros e restos da infância. Mas por que você está falando isso? O que acontece na infância não fica na infância. Ela vai para a idade adulta. E é aí que vem a questão. O que nós, como os pais, estamos contribuindo ou, de uma certa forma, tumultuando a infância, a juventude, a adolescência dos nossos filhos, comprometendo a idade adulta deles, de uma certa forma. Ainda que as coisas são inconscientes, mas agora a gente está trazendo aqui uma consciência. Por isso que o título é isso que casais, que pais, que marido e mulher conscientes fazem para que terem filhos emocionalmente saudáveis. Tá ok, gente? Então hoje nós vamos mostrar como superar esse desafio da maternidade, que é muito mais comum, é até doloroso. Como superar, como enfrentar, como proporcionar filhos saudáveis a partir do casamento saudável. Porque a base é o casamento. E se você se sente assim, essa live com certeza é para você. Aqui nós vamos te orientar a como o casal pode refletir na vida dos filhos de uma maneira emocional, né? Olha o que fala em Provérbios 24:3, gente. Toda casa é edificada com sabedoria, e é com entendimento que ela se firma. Sabedoria. Batemos nessa tecla completamente. Aonde que está o grande problema dos casais? Eles vivem do jeito que eles acham que devem viver. E aqui, você, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, nós mostramos não
viver no achômetro, mas viver com consciência. Porque nós temos a total consciência da nossa missão de trabalho e a nossa missão de vida que Deus confiou a nós, que é te ajudar a restaurar a conexão emocional e espiritual e íntima do seu relacionamento. Ok? Então vamos lá? Bem, vou começar nos apresentando. Eu sou a Jéssica do Ederson. E eu sou o Ederson da Jéssica. Nós somos terapeutas de casais, sexólogos, cristãos e estamos casados há 16 anos. Fundamos junto, gente, o Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Aliança no lar. Aliançados no altar. Ajudamos vários casais a restaurar, gente, a conexão emocional, espiritual e íntima do relacionamento deles. E é isso aí, eu quero espirrar. Passou. Mas antes de continuar, gente, se você não é inscrito no nosso canal, vai lá na bio, inscreva no nosso Instagram. Lá na bio tem nosso canal no YouTube, que é Ederson e Jéssica Terapeutas, Ederson com H, e vocês vão ter diariamente conteúdos que vai ajudar a edificar o teu relacionamento todos os dias, lives semanais. Aqui nós vamos te ajudar, gente. Pode ter certeza disso, a restaurar a conexão emocional, porque os casais estão cada vez mais desconectos. A espiritual é colocar Deus no relacionamento e intimidade que está ruim. Está ruim, como a gente escuta isso, a restaurar essa intimidade do seu relacionamento, tá ok? Gente, é para você viver o quê? Viver a felicidade e toda a experiência que é ter essa bênção em sua casa, que é ter um relacionamento saudável e filhos emocionalmente estruturados, né? Hoje tem parabéns, olha lá, Ribeiro Ângela. Ah, Ângela, isso hoje é aniversário da nossa filha, aniversário gente. da nossa primogênita. E hoje nós estamos em festa. Hoje nós estamos por conta dela, mas ela falou assim, pai, mas mãe, você vai fazer live? Filho, nós temos um compromisso, então nós estamos tirando aqui esses 50 minutos, o pessoal vai tomar banho, nós vamos, né, passear, enfim, e o que eu coloquei nos stories, gente, hoje, eu e a Jéssica, diz muito sobre essa live, porque eu entendo que o meu papel como pai é uma referência também de homem para minha filha. A Jéssica é uma referência de mãe e de mulher para ela, né, para os nossos filhos, e a gente quer dar o melhor. Mas sabe qual é a melhor forma de dar o melhor para os filhos, amor? É mostrando com exemplos. Filhos obedecem, ou melhor, filhos seguem o que a gente faz, não o que a gente fala. É isso aí, tá? A maneira como eu trato ele é o que vai prevalecer para eles, muito mais do que eu falar como tratar ele, né? É exemplos e não palavras que convencem. Gostei do tema, acho que reflete em como os nossos pais nos afetaram e como nós refletimos na nossa volta. Isso é verdade. Renato, nós somos fruto do meio. Os nossos pais nos afetaram. Ederson, mas nossos pais são vilões? Não. Porque os pais deles também, os avós deles também. Mas nós estamos tendo a oportunidade que eles não tiveram de quebrar padrões, ciclos e fazer diferente. E a gente sabe o que todo mundo quer no fundo? Todo mundo quer ter um lar seguro emocionalmente para os filhos. Sim. Desenvolver um relacionamento conjugal que sirva de exemplo para as crianças. Como eu disse, filhos observam a gente o tempo todo. Nós temos que ser exemplos como casal. Porque o que eu sou com o Ederson e o que o Ederson é comigo é o que vai refletir nas escolhas deles no futuro. A gente quer ser, gente, um time de verdade. É essa a questão. Aqui nós somos um quarteto. Então a gente tem que estar em sincronia, jogando com a mesma camisa, a mesma bola, com o mesmo objetivo. Sim. Reduzir brigas e tensões dentro de casa. Às vezes você já está cansado de tanta briga. Então, assim, a live vai te ajudar a entender um pouquinho mais como você pode diminuir tudo isso. E a gente sabe que você quer ver o teu filho emocionalmente equilibrado, saudável, com perspectiva de vida, porque você pode chegar na etapa da vida, gente, milionário, e se você perder seu filho, seu dinheiro não vai adiantar de nada, porque a grande preciosidade que você tem são os filhos. Olha o que em Provérbios 22:6 nos diz:
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, o momento de imprimir valores, de imprimir princípios, é agora, enquanto eles estão com a gente. Mas isso eu só faço sendo exemplo. Eles têm que ver que o pai e a mãe vivem isso. E não que eles simplesmente falam. Eu não posso falar para o meu filho, filho, vai ler a Bíblia. E cobrar dele que ele leia a Bíblia, se ele não me ver pegar a Bíblia. Eu não posso cobrar ele, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, se ele não vê em nós um casal de oração, um casal que busca a Deus. Não vai funcionar. Ele vai falar assim, a minha mãe e meu pai não fazem, por que eu tenho que fazer? Agora, quando você começa a estimulá-los com exemplo, as coisas fluem, as coisas modificam. Lembre-se, as nossas ações têm que ser intencional. E pessoas feridas, pessoas sangrando, que estiver sangrando, vai sangrar. Casais feridos, o sangue vai escorrer e vai respingar nos filhos. Pessoas curadas, curam. Gente, quando o casal se cura, a família é restaurada. Nós temos que estar sempre unidos, como uma unidade o quê? Forte. Uma família fortalecida não é alvo, ou melhor, não permite Satanás entrar e fazer contenda, fazer confusão, fazer bagunça e muito menos desvirtuar os seus filhos. Gente, quando um ladrão quer arrombar a casa de uma pessoa, o ladrão quebra o cadeado. Aí eu te pergunto, mas por que o ladrão quebra o cadeado? Ele quer o quê? O cadeado? Não, ele quer o que está lá dentro. Ele quer o que o ele não quer o cadeado guarda. O ladrão não quer o cadeado, ele quer o que está lá dentro de valor. É o que guarda. Nós somos o cadeado. Você e o teu cônjuge é o cadeado, mas ele não quer vocês. Ele quer o que vocês guardam. Meu geralmente Deus. É os filhos de vocês. Então, gente, é blindagem que a gente está querendo dizer aqui. E a gente sabe o que você não quer. O que você não quer, gente? Um ambiente familiar tenso, constante. Lembra da sua criação? O que a gente mais atende todos os dias no consultório é o que, amor? Pessoas que foram criadas em lar tóxico. Gente, em lar desestruturados. Brigas. Em lares onde você não tem voz, onde você não fala, onde você via e escutava coisas que não eram legais, que foram deixando marcas, foram deixando traumas em você. E isso reflete em você nas suas escolhas. Nós sabemos que vocês não querem. Ninguém quer filhos agressivos, filhos introspectivos no mundo dele, filhos inseguros. Não quer. Entende, gente? É óbvio. Por quê? Eu quero um lar com filhos saudáveis, felizes, alegres, mas o que está reverberando nesse lar? Qual é a dinâmica que o casal está vivendo nesse lar? Mas eu sei que ninguém quer isso. Você também não quer falta de diálogo entre o casal, que os filhos percebam. Gente, a gente fala muito isso. Os filhos têm que ver o pai e a mãe, mas também tem que ver o marido e a mulher. Isso é importante. E sensação de que o lar está emocionalmente instável. Ninguém quer isso, né? Pode fazer uma pergunta? Quando dá o horário de você ir para casa, terminou seu expediente de trabalho, ou você está estudando, seja o que for, o ir para casa é gostoso ou é pesado? O ir para casa é ir para casa ou ir para o meu lar? Reflita sobre isso. Você vai para sua casa. Tem uma vez que a mulher falou assim, meu marido não sai do bar. Voltou aqui. Meu marido não sai do bar, não quer ir para a igreja. E durante a conduta terapêutica, o lar é todo conturbado, todo bagunçado. Não há limite, pessoas intrometendo, familiares. E não tem comunhão. Aí você vai lá no bar tem comunhão. Não estou falando que é o ideal. Mas o teu lar tem comunhão. Então eu sei que todo mundo quer um lar emocionalmente estável, equilibrado. Tá, gente? Gente, o casal, ele vive desconectado e não percebe que a atmosfera emocional afeta diretamente os filhos. Se eu não tenho
Parceria com o meu marido, gente, eles observam tudo. Não adianta. Eu brinco que filhos, quando eles são pequenos espiões. Eles estão observando tudo que você faz, como você age. É o tempo todo sendo observado. Então, a gente tem que ter o quê? Esse cuidado, porque se eu estiver desconexa, se eu estiver brava, se eu estiver irritada, por mais que eu tente não demonstrar, eles percebem. Não adianta. A minha filha falou assim, mãe, eu já sei quando você tá chateada, quando você tá brava, pela carinha que você faz. Às vezes o jeitinho que você olha, eu sei que você tá chateada, mesmo você dizendo que não. Então, filhos percebem tudo, eles são um radarzinho, eles captam tudo. Por mais que às vezes eles sejam pequenos e você fale assim, ah não, Jéssica, eles não têm noção de nada, eles não percebem nada. Percebem sim. Eles podem não entender o que está acontecendo, mas que eles percebem que o momento está tenso, que está gerando algum desconforto ali, que algo ruim está acontecendo, isso eles percebem sim, tá? Tem uma paciente que falou para mim assim, Ederson, eu não quero casar de jeito nenhum. Só que ela não tinha resposta do porquê. E ela entendeu na terapia. Sabe por que ela não quer casar? Porque na cabeça dela, ela crescendo lá tão conturbada, vendo a mãe dela sofrer tanto, que inconscientemente, sabe qual que é a leitura que ela faz? Eu não quero passar por isso. Eu não quero um homem igual meu pai. Aí ela tem a referência do pai como negativa, a referência do irmão como negativa, a dos avós como negativa. Inconscientemente ela internaliza que homem não vale a pena, relacionamento não vale a pena. Por quê? Porque vai na contramão de tudo isso que a Jéssica está falando. Entende? Nada é à toa, tá? Gente, a diferença entre viver junto e viver conectado. A gente ainda fala, tem pessoas que só dividem a casa e as contas, mas não dividem sonhos, não vivenciam, não são parceiros. Eles estão morando na mesma casa, mas não significa que é um casamento, é um lar, né? Então a gente tem que ver que tipo de lar, que tipo de relacionamento eu estou vivenciando e que mensagem eu estou passando para os meus filhos, né? Teve uma paciente que ela falava que a mãe sempre dizia, homem não presta, homem não vale nada. Você vai ver quando você casar, você vai sofrer demais, porque viver com, como eu sofro, eu tenho que cuidar da casa. E ela foi ouvindo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido era um sofrimento, era um peso. Ela chegou com sérios problemas no relacionamento dela. Por quê? Ela não quer esse peso, porque a mãe, ela sempre viu a mãe reclamando, a mãe sofrendo, a mãe, né, desdenhando o tempo todo aquele casamento, que casamento não era bom, que era ruim, era peso para a mulher. Aí ela falou para mim, eu não quero esse peso. Então, olha só o que essa mãe, por anos, foi implantando na cabecinha dessa filha. Então, como a gente diz, tem que viver juntos, tem que estar, sabe, aquela coisa assim, nós somos parceria, nós estamos fechados mesmo, nós estamos juntos para tudo. A gente tem que passar essa mensagem pra gente ter o quê? Um lar seguro, um lar aonde honra a presença de Deus, um lar onde edifica o nome do Senhor, um lar onde é referência para os nossos filhos. Eles olharem e falarem assim, eu quero um dia ter um casamento parecido com o do meu pai e da minha mãe. Eu quero um dia ter uma mulher que cuida da casa, que tem amor a fazer as coisas, parecida com a minha mãe. Ou eu quero ser uma esposa como a minha mãe foi. Nós temos que ser inspiração para os nossos filhos. E não ser aquilo que eles vão falar assim, isso aí eu não quero ser. Né? É igual, gente, por que a gente quer te ajudar a restaurar a conexão emocional? Porque é um dos pilares fundamentais. O casal que está conectado, mas precisa ser restaurado, porque está tão distante. E eu preciso restaurar a minha conexão emocional. A gente quer que você faça isso, que você restaure a intimidade. Não é o objetivo da live, mas a gente sabe que a intimidade, o sexo do casal é o termômetro do relacionamento. E restaurar a conexão também espiritual. E entender que um lar seguro, um casal estável, um casal conecto, um casal que tem intimidade,
eles constroem uma base sólida para os filhos. Vou te fazer uma pergunta, você que está vendo essa live. Presta atenção nessa pergunta que eu vou te fazer. Ela é um divisor de águas na tua vida. Quando você enxerga, ou enxergava, principalmente na adolescência, o teu pai e a tua mãe, você enxergava neles o marido e a mulher? A figura do marido e da mulher? A figura do marido e da mulher? Você via o teu pai beijando a tua mãe abraçando o teu pai, eles saindo juntos para jantar? Era nítido isso? Bom, quando a gente pergunta os nossos pacientes, 90% dizem que não. E aí nós temos a segunda pergunta. Ok, você que está aqui nessa live, se você não tiver filho, imagine que você tivesse, tá? Eu estou pensando que você tenha no conceito imaginário. Se eu chegar para o teu filho e perguntar, você enxerga nos teus pais o pai, a mãe e o marido e a mulher, o que eles nos diriam? Ederson, somente o pai e a mãe. Está errado. Esse lar não está saudável. Então, precisa aí restaurar essa conexão emocional aí, íntima. É uma pergunta interessante, tá, gente? Gente, eu vou mais além. Se você perguntasse, né, perguntar para vocês, você gostaria que o seu filho se casasse com uma mulher igual você é para o seu esposo? Uau! Ou esposos, né? Você gostaria que o seu filho fosse um marido igual você é para sua esposa? Você vai ficar um pai orgulhoso, um sogro orgulhoso? Ó, gente, eu tenho minha filha que está fazendo 12 anos hoje, que é minha preciosidade. O homem com que ela for entregar o coração, eu estou de olho nesse cara. Eu quero que esse cara cuide dela melhor do que eu. Por isso que a gente procura ter um casamento saudável, estável emocionalmente, seguro, para refletir neles. E automaticamente eles vão elevar o nível de exigência deles, que eles não vão aceitar um lar conflituoso. Porque na minha casa não é comum, ou melhor, nunca foi um lar que marido grita com esposa grita com o marido, há desrespeito. Sabe por quê? Porque a gente quer um lar emocionalmente estável. E começa hoje no casamento. Nós já fizemos uma vez uma pergunta para a Sophie. Filha, se um cara chegar bravo, querer conversar com você meio que gritando, querendo mandar em você, sendo mais autoritário, o que você faria? Ela falou pra gente, mãe, eu não aceitaria não. Porque o meu pai não é assim com você e o meu pai também não é assim comigo. Olha só. Ela já está começando a construir a base de que se um homem gritar com ela, tá errado. Ela não vai aceitar. Porque ela tá vendo que nós não nos tratamos assim. Nós nos tratamos com respeito, com carinho, né? com ternura, com generosidade. Ela sabe que nós nos tratamos com paciência. Então, ela não vai aceitar isso. Ela vai aceitar algo parecido com a gente ou até melhor do que a gente. Mas menos não. Gente, é proposital. Hoje é aniversário da Sophie, eu comprei flores para ela. Eu até postei um vídeo repostei, tá lá no meu stories. E o ano passado eu entrei dentro da sala de aula e levei um buquê de rosas para ela. Levei o Theo, enfim. Ela disse, mas por que você fez isso? E até porque você postou. Pelo seguinte contexto. A minha filha, eu beijo, eu falo que eu amo, eu dou flores para ela, eu faço carinho nela, eu abraço, eu amasso ela, eu danço com ela. Porque, na verdade, eu quero construir memórias afetivas, eu quero mostrar para ela como que ela deve ser tratada no futuro. Mas agora que vem a pegada, e eu falei isso no curso que nós, né, que a gente dá para casais, ontem, falei com os alunos assim, olha, não adianta nada eu dar flores para minha filha, eu tratar minha filha como uma princesa, se eu não trato a minha esposa como uma rainha. Porque o reflexo daquilo que eu faço não é diretamente o que eu faço com meus filhos, mas o que eu faço para minha esposa. É essa que é a questão. Quanto mais saudável for o meu casamento, mais os meus filhos vão ficar mais confiantes no que diz respeito à vida, a relacionamento. Aí eu te pergunto, você que é homem, você já deu um buquê de rosa para tua filha e já viu o impacto que isso tem na vida dela? Você já fez algo diferenciado para ela, tratando ela com ternura, para que amanhã ela não exija menos do que isso? Mas isso só vai fazer sentido
se você fizer isso com o teu cônjuge. Porque aí vai refletir neles. O que você falava? Não, fugiu. Fugiu. O meu TDAH não deixa. Se eu não pegar na hora, não vai. Um relacionamento conjugal saudável dá aos filhos base para enfrentar a vida. Então, a gente fala, tudo que a gente faz entre nós reflete nos nossos filhos. Nós temos que criar o quê? Uma base, como o Ederson disse, não aceitar menos do que você já tem, né? Do que foi ensinado para você, né? Quando o casamento é fonte de segurança e afeto, os filhos crescem com mais confiança. Gente, todo mundo quer um lar seguro, um lar tranquilo, um lar harmonioso, né? Então, nós temos que o quê? Começar com o quê? Com um casamento harmonioso, um casamento respeitoso, né? Um casamento onde o que impera é o diálogo, é o respeito, e não as brigas, as tensões. Gente, tem casais que discutem na frente dos filhos, né? Brigam, se ofendem, xingam na frente dos filhos. Entenda que o problema de vocês é de vocês, não são dos filhos. E aí eu te pergunto, que mensagem que você está passando para o seu filho? Nós tivemos uma paciente que ela estava repetindo um padrão. Ela vivia uma vida conturbada igual a mãe vivia. E ela falava que para ela era normal um lar onde tinha briga, um lar onde tinha agressão. Ela falou, isso para mim era normal. Para mim todo mundo vivia assim, porque eu cresci num lar assim. Ela se envolveu com uma pessoa que era assim. Uma pessoa que gritava, uma pessoa que era agressiva, uma pessoa que a maltratava, porque para ela esse era o padrão normal. Então, olha como o que eu sou com ele impacta na vida dos meus filhos e vai refletir nas escolhas deles. E aí eu pergunto, será que eu quero que a Sophie seja uma esposa igual eu sou? Ou eu vou olhar e falar assim, não, se minha filha for uma esposa como eu, ela vai sofrer. Ou se a minha filha tiver um marido como o meu, nossa, ela vai sofrer demais. Gente, quando a gente faz essa pergunta no consultório, a pessoa reflete e vê o quanto ela está errando, ela está falhando na criação, ou melhor, na construção desse casamento que está refletindo na criação dos filhos. Olha a palavra que a Jéssica usou, construção. Relacionamento é construção. Eu preciso aprender a ser marido. Eu preciso aprender a ser pai. Eu preciso aprender a fazer amor. E a nossa meta aqui é através do aprendizado, que isso aqui é um aprendizado, gente. Através dos vídeos que a gente posta toda semana nas nossas redes sociais, canal no YouTube, segue lá, Ederson e Jéssica Terapeutas, aqui no nosso Instagram, porque nós vamos diariamente oferecer ferramentas, porque nós somos terapeutas de casais, somos terapeutas sexuais, somos cristãos. Nós vamos oferecer para você e para a tua família diretamente matéria, conteúdo que vai te ajudar a restaurar a conexão do seu relacionamento, a conexão emocional, íntima e espiritual, para vocês com amor ensinar com exemplo. Porque filho aprende assim. Filho aprende com amor através do exemplo dos pais. Quer investir nos seus filhos? Investe no teu casamento. Que aí, por tabela, os seus filhos vão receber a bênção do casamento. Olha o que Colossenses 3,14 nos diz. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, é com amor, é com generosidade, é com cuidado, é encarar, sabe, que o que você tem nas mãos é um presente de Deus. Você tem uma família, você tem um marido, mesmo que às vezes vocês estão desajustados, mas é o marido que o Senhor deu a vocês, né? Os meus filhos às vezes não era tudo aquilo que eu queria, mas é o que o Senhor te presenteou. Então cuide, zele, tanto do seu relacionamento, do seu casamento, quanto do vínculo com os seus filhos. Faça isso florescer, dê o seu melhor, como você daria para o seu patrão, né? Se eu fosse trabalhar, eu não daria minha excelência. Dá a sua excelência dentro de casa. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu lar.
Eu tenho certeza que a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida, na vida dos seus filhos, dentro do seu lar, e todo mundo vai ser abençoado. Aí você pode falar assim, Anderson, mas como é que vai resolver isso? Entenda o seguinte, gente, as maiores falhas não estão nas brigas, mas também na indiferença e no silêncio. Aí teu filho, tua filha, ou teus filhos estão vendo que vocês nem conversam, trata mal, ríspido ou com indiferença. Pode ter certeza que tudo isso também compromete. Então não acho que é só na briga não. Tá? No silêncio, né? Então você tem que começa reconectando. Gente, lembre-se, na briga nós somos movidos pela emoção. E a gente deixa de agir com a razão. Aí eu venho naquela emoção aflorada, na raiva, na força do ódio, querendo matar o marido, e eu acabo espalhando isso pelo meu lar todo. E acabo esbarrando nos meus filhos. Então, olha o lar que eu tô mostrando para os meus filhos. Ó, relacionamento é isso, é briga, é desrespeito, é xingamento. Não, aí eu tô na emoção, eu tô na raiva. Eu tenho que primeiro me acalmar. Eu tenho que primeiro colocar minha emoção no lugar, equilibrar, para depois a gente conversar. Mas como o Ederson falou, o silêncio e a indiferença, gente, é pior do que qualquer briga. Porque quando tem silêncio, quando tem indiferença, já mostra que não tem mais propósito, não tenho mais disposição, não quero mais me desgastar, não quero mais viver isso aqui. Cansei. E pelo amor do Senhor, não desista da sua família, não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Você tem uma missão, a missão sua é cuidar da sua família e dos seus filhos, é fazer com que eles sejam homens ou mulheres de bem. Então não desista daquilo que Deus te presenteou, porque se você desistir, tem um aí que está querendo tragá-los. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta para um casal que estava em crise, que eu atendi esses dias. Olha a dica de ouro que eu estou te dando, anota aí. Vou te dar uma dica de ouro, uma consultoria, uma 0800 de sessão. A pergunta é, você está insatisfeito do seu relacionamento? Ele está desconecto? Está ruim? A intimidade está ruim? Anota essa pergunta. Você já perdoou? Tem mágoa? Tem dores no seu relacionamento? Porque se tiver, meu amigo, minha amiga, não vai para frente. Empatia, perdão, comunicação são bases sólidas para o relacionamento. Deus no centro. Ederson, mas ele me fez raiva, houve traição, já falou tanta coisa, enfim. Bom, vocês decidiram continuar? Você quer lutar para o seu casamento? Você está vendo que o seu jeito não está dando certo? Porque vocês não estão conseguindo se conectar mais? Aqui a gente vai te ajudar a restaurar essa conexão emocional, espiritual e íntima no seu casamento. Mas como, Ederson? Princípio do partir do perdão. Mas é difícil perdoar, mas é possível. E vou te falar muito mais do que possível. É necessário, é obrigatório. Como assim, Ederson? Bom, se você crê em Deus, você sabe que você deve, todos nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Ederson, tem perdão que é fácil? Sim. De repente você me deve uma sessão de consulta e não paga. Eu fiquei chateado, já passou. Mas de repente foi algo gravíssimo. Entenda que perdão é decisão. E é fruto do Espírito. Porque tem perdão que humanamente é impossível. Você já perdoou? E a comunicação, né? A Bíblia fala, gente. Sim. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A comunicação é um dos maiores problemas do relacionamento. Porque ou se cala, ou se fala ríspido, e aí não adianta. Gente, troque o tom de voz agressivo por palavras de aproximação, né? Como o Ederson falou, peça perdão ao seu cônjuge. Se foi algo muito grave, que os seus filhos têm conhecimento, peça na frente dos seus filhos se for necessário. Você está mostrando que, olha, meu filho, eu estou te pedindo perdão, eu errei com a sua mãe, eu errei com vocês, e eu quero fazer novo, eu quero fazer diferente. Isso não é se humilhar diante da sua família,
mas é reconhecer que você errou, mas que você também está disposto a mudar, a transformar aquilo que era dor em alegria. Então, não é humilhação, pelo contrário, é mostrar para ele que as pessoas erram, mas elas também reconhecem o seu erro. Abrace mais, demonstre mais afeto, valorize a presença do outro. Como o Ederson disse, perdão é fruto do Espírito. E dentro de um relacionamento, tem que existir o perdão. Se não houver um dia... Ederson, mas foi muito grave o que ele fez. Mas você não está decidindo continuar? Então, tem que haver, sabe o quê? Em início de janeiro, eu e a Jéssica descobrimos que nós estávamos pré-diabéticos. E aí nós sentamos e falamos, a gente precisa mudar nosso estilo alimentar. E aí nós mudamos. Hoje nós comemos diferente. Já perdemos aí, eu já perdi quase 7 quilos. Sem nada, né? Com a mudança do hábito alimentar. Você faz dieta? Não. Nós mudamos a nossa mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, não adianta. E vou mais além. A mentalidade que eu falo é como um todo. Porque às vezes aqui eu sei tudo que precisa, mas aqui eu não consigo. Então você tem que mudar essa mentalidade emocional também. Para aí sim fazer diferença naquilo que está fazendo sofrer. E quando a gente fala de perdão, o perdão não apaga o passado. Não. Mas ele te traz para o presente e te cria resistência e aprendizado. Porque as lambanças que foi feito vão ter consequências. Mas é possível sim eu fazer esse reparo e ter uma vida maravilhosa e ser, isso é até bíblico, aonde eu fui mais humilhado, é ser honrado e ser testemunho vivo de como Deus transforma relacionamento. É possível? Claro que é. Se ambos concordarem no céu e houver a mudança de mentalidade de convidar Cristo para o centro do relacionamento. Nós cremos nisso. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso está lá em Efésios 4:32. Então, né, gente, olha só o que a palavra já nos orienta. Nós fomos atender um casal que estava em crise e houve adultério. E a mulher adulterou. Quando o marido estava dilacerado, enfim, e com o passar do tempo, aí quando ele veio e ele entendeu na terapia, quando eu fiz ele refletir o seguinte, bom, a sua esposa te traiu, olha essa história, gente. A mulher traiu o marido. A sua esposa traiu, ok. E eu sei que você está com o coração rasgado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue ver, se olhar e entender aonde você contribuiu, ajudou para que ela tivesse um outro olhar, para que ela cedesse o emocional para alguém que estava investindo aonde você não estava investindo? Ele parou e falou assim, não. Porque na ideia dele, ele estava na condição de 100% vítima. E a meta terapêutica é levar a reflexão de aonde que eu errei para acontecer isso. Gente, isso aí é só para trazer uma responsabilidade para o casal entender que quando o casal erra, a responsabilidade é compartilhada. Ederson, mas quem traiu é ela, ok. Mas uma mulher que se sentir segura, amada, respeitada e única, essa mulher não trai. Se ela trair, porque aí é questão de caráter. Mas uma mulher que tem uma base sólida, ela se sente segura, amada, protegida e desejada, essa mulher não trai. Porque a mulher, ela é nada mais, nada menos que terreno fértil. O que o homem implantar vai florir, multiplicado, transformado. Eu tenho uma frase que eu falo. Se o homem der à mulher mantimento, arroz, feijão, macarrão, óleo, ela pega aquilo, ela introjeta, ela incuba aquilo dentro dela e aquilo multiplica em refeições e ela devolve. Se o marido der à mulher uma casa, ela pega essa casa, ela incuba aquilo dentro dela, ela gesta aquilo dentro dela e ela transforma no lar e ela entrega. Se der à mulher milhões de espermatozoides, ela pega um e ela incuba aquilo dentro dela. Ela gesta aquilo e ela transforma numa vida e ela devolve.
Mas se você der a mulher indiferença, ela vai pegar aquilo, ela vai incubar, vai ingestar, ela vai gestar aquilo e ela vai devolver, sabe que? Em dores, em mágoa, em sofrimento. O que você está investindo, depositando, semeando na tua esposa? Porque aqui a gente quer ajudar a você semear o quê? Semear amor, conexão emocional. Eu quero te ajudar a restaurar a sua conexão emocional, íntima e espiritual no teu casamento. É o nosso propósito de vida, como terapeuta de casais, como sexólogo, como cristão. Gente, essa restauração, ela é percebida pelos filhos. Com certeza. É o que eu falei, nada passa longe dos olhinhos deles, né? Do radar deles. Então, aqui a gente te ajuda nesse sentido de restauração. Por quê? Porque você pode vivenciar um relacionamento saudável, você pode vivenciar o melhor que Deus tem para você, né? Como o Ederson falou, a mulher, ela tem esse poder de nutrir e de devolver, de multiplicar. Mas lembre-se, maridos, a mulher, ela a esposa sai de dentro do marido. Deus... Um dia, o Ederson virou e falou assim pra mim, nossa, amor, você cuida tão bem da gente, né? Você faz comida, eu vejo o carinho que você tem em preparar as nossas refeições, o jeito que você fica com a gente, né? E tal. Ele falou assim, nossa, eu sou tão abençoado de ter você. Ele ainda falou assim pra mim, eu falei, amor, eu só sou aquela mulher que sai de dentro de você. Eu sou o que estava aí dentro de você. Então, olha só, Adão foi levado ao sono profundo, Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. A mulher, a esposa, sai de dentro do marido. Então pense bem, marido, o que é que esposa você está gerando? Que matéria-prima Que matéria-prima aí que você está trabalhando, né? Então assim, gente, vamos parar. A vida tá tão corrida. A gente está sendo bombardeado o tempo todo. O tempo tá curtíssimo. Vamos colocar o pé no freio e vamos olhar para nós. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que é que eu estou deixando a desejar no meu relacionamento. Porque eu consigo mudar o que é meu. Eu não consigo mudar o que é do outro. Só que aquilo que eu começo a mudar em mim, eu consigo transformar o que está ao meu redor. Eu consigo transformar a forma como a gente vai se tratar, a forma como a gente vai lidar, a forma como vai ser com os nossos filhos, a forma como vai ser com os nossos amigos. Aquilo que eu mudo dentro de mim, eu consigo fazer com que quem está ao meu redor perceba, seja impactado, reflita neles. Então faça aquilo, como eu disse, com excelência. Se examine. Coloque, Senhor, deixa eu ver quem eu sou. O que eu preciso mudar para poder fazer com que o meu casamento vá adiante, para que o meu casamento seja melhorado, que o meu casamento seja restaurado, a conexão que se perdeu seja restaurada. Olhe para dentro de si, assuma a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade, que eu garanto que as coisas vão mudar e que você vai começar a experimentar um casamento restaurado emocionalmente, espiritualmente e intimamente. Eu tenho certeza que vocês vão vivenciar isso. Gente, olha lá, o pastor Luiz Cláudio, dia 14 de junho, encontro de casais aqui na igreja. Paz, amor e vida. Ô, glória. Estaremos aí, com certeza, pastor. Não, pastor Luiz Cláudio é de Visconde do Rio Branco, não é, pastor? Eu acho que é. Gente, porque eu tenho uma agenda nessa data. Nós vamos estar em Gramado, nós vamos estar fazendo um seminário de casais, pastor, lá em Gramado, Rio Grande do Sul. 3 dias de eventos lá. Eu tô assim, dia 14 de junho. Tivemos 2 vezes lá com o pastor, foi bem demais. Ah lá, e Visconde. Pastor, é bênção demais. Saudade de vocês, pastor, viu? Ó, vamos agendar sem falta, hein? 2º semestre. Vamos estar lá no Sul, levando lá, ajudando os canais a restaurar a conexão emocional deles, enfim. Nós temos um diagnóstico, gente. Ederson, por que os casais tá difícil hoje em dia viver a 2? Os relacionamentos estão complicados. Vou te dar o diagnóstico.
agora para você entender onde que os casais estão errando, onde que os casais estão pecando. No seguinte contexto, são dois movimentos. No campo aqui das emoções, do campo racional nosso aqui, da nossa humanidade, qual que é o problema? É uma vida sendo pai e mãe trabalhador. O casal vive uma vida trabalhando e querendo cuidar dos filhos, deixar o melhor para os filhos. Nutre o trabalho, nutre a paternidade, mas não nutre o casamento. E não vou falar nem a palavra nutrir, porque nutrir é muito bonito. Mas cuida dos filhos do jeito que vai dando e vai trabalhando. Mas não cuida do casamento, não nutre o casamento. Aí um dia os filhos vão embora porque a Bíblia manda deixar pai e mãe. Aí um dia o trabalho não vai fazer mais sentido porque vai aposentar. E aí que sobra? Aquilo que não foi nutrido ao longo de uma vida. E tudo aquilo que eu não nutri morre. Aí então o primeiro diagnóstico da falência dos relacionamentos. E qual que é o segundo diagnóstico? Não coloca Deus no centro. Não coloca Deus como a maior referência, como base sólida. Porque eu falo que a mulher é a coluna da casa, mas o homem é a base. O marido é a base. A mulher foi feita do osso, mulher resistente, mulher forte. Quem já viu a mulher parindo sabe. O bicho trem maravilhoso que é. O homem foi feito do barro. Essa coluna está solidificada no barro, nós somos barro. Mas quando o barro está na rocha que é Cristo, aí esse casamento, gente, fica imbatível. Aí você tem uma construção, um casamento que edifica o nome do Senhor. E aqui nós queremos te ajudar a viver isso, a restaurar a conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento, ok? Então vamos fazer um resumo, certo? Do que a gente viu hoje. Isso aí. O relacionamento conjugal impacta e muito o coração dos nossos filhos. Diretamente. Filhos sentem tudo. Brigas, silêncios, reconciliações. Um casal conectado gera filhos seguros e emocionalmente saudáveis. E o tom entre o casal educa mais que palavras diretas aos filhos. Entenda o seguinte: marido e mulher são árvores, filhos são fruto. Leia a Bíblia e me mostra onde que tem uma só carne com filho. Com pai, com mãe, é com cônjuge. Quanto mais sólida a raiz, quanto mais forte a árvore, melhor qualidade do fruto, tá? Gente, qual que é a importância disso tudo, né? Filhos criados em lares onde há afeto entre os pais têm mais inteligência emocional. Olha só. Lares com respeito e cuidado entre os cônjuges reduzem comportamentos desafiadores nos filhos. E a Bíblia nos mostra que o casamento é a base da família e a família é o lugar onde se forma o caráter. Olha só, o caráter do seu filho é forjado dentro de casa. Olha o que fala em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. Olha só. Aí você pode falar assim, gente, mas os filhos são pequenos, não entendem nada. Olha, cai nessa não. Eles sentem tudo, gente. Os bichinhos são inteligentíssimos. Vamos pensar? Corpo. O corpo, as emoções, as sensações e o cérebro registram o clima que está no lar. Eles podem, é o que eu falei, não entender a fundo como a gente entende o que está acontecendo, mas que eles percebem. As emoções, o clima, eles percebem. Já estamos muito distantes, já não dá mais tempo. Uma paciente falou assim, houve traição no casamento, mas eu estou orando, estou jejuando para Deus restaurar meu casamento. E eu falei, Deus não restaura o casamento de ninguém. Ela abriu o olho, como assim? Deus não restaura o casamento. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas, casamento restaurado. Qual que é a questão aqui? Se os dois se unirem no mesmo propósito, com a ajuda do céu e da terra, essa distância, ela aproxima e eles vão virar casal que vão edificar outras vidas com exemplo. Então dá tempo sim, tá, gente? Gente, lembra que eu falei aqui no início, a gente tem que ser intencional nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso falar. E para restaurar casamento, a gente tem que ser intencional também. E temos que ter o quê? Fé.
Aí a pessoa pode falar assim, mas não tem tempo. A Bíblia fala que aonde está seu coração está seu tesouro. É questão de prioridade. A minha prioridade é a minha família. A igreja começa dentro da minha casa. Gente, priorizar o relacionamento conjugal é investir no futuro de quem? Da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Então, não deixe de investir. Porque quem não quer que você invista é aquele que tá doido para tragar a sua família, principalmente desvirtuar os seus filhos. Então, gente, alguém de vocês já passou por isso ou conhece alguém? Deixa lá nos comentários dessa live, nós vamos deixar ela salva. Deixa lá, Ederson, eu estou passando, já passei por isso, superamos. É legal, vamos ajudar outros casais. Gente, né? deixa lá a sua experiência. Compartilhe essa live para casais que estão em crise. Só para eles terem uma ideia que é possível. É possível restaurar a conexão emocional, é possível restaurar a conexão íntima e espiritual no casamento, e a gente ajuda nesse processo. Por isso que assina o nosso canal no YouTube, Ederson Jéssica Terapeutas, inscreve no nosso Instagram, gente, que vai ser bênção. Gente, isso nos ajuda o quê? A planejar um conteúdo personalizado para as necessidades de vocês. Né? A gente pode estar sempre trazendo conteúdos aqui que vão edificar e que vão de encontro àquilo, à problemática que vocês estão vivendo. Gente, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha para pessoas, ajuda pessoas. Você conhece aquela tua amiga que desabafa com você, ou aquele amigo, saiba que Deus quer o melhor para o teu relacionamento. Mas o mar abriu porque Israel marchou. Deus falou, marche. Gente, você tem que dar o primeiro passo. Nós estamos aqui disponível para te ajudar a restaurar a conexão emocional, espiritual e íntima do seu relacionamento. Deus nos confiou essa missão, a gente estuda para isso. Somos terapeutas de casais, terapeuta sexual, a gente atende pessoas. Mas você tem que dar o primeiro passo. É isso aí. Se você vive um casamento maravilhoso, que bênção, ajude outras pessoas compartilhando o máximo possível para que pessoas possam receber essa bênção. Pastor Luiz Cláudio, Deus abençoe. Pastor, obrigado, pastor. Amém, Saudade da igreja, que povo maravilhoso e que a comida maravilhosa também, pastor. Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente, né, ter aprendido um pouquinho mais. E nós vamos fazer o que a gente sempre faz de praxe, né, de costume aqui, que é orarmos, né? Nós vamos entregar esse momento ao Senhor e pedir para que Ele manifeste a graça, a glória, a misericórdia dEle no casamento, no relacionamento de cada um de vocês. Você ora, amor? Eu oro, até porque em Hebreus 13:4, que é o meu versículo chave, que fala, digno de honra entre todos é o matrimônio. Olha aqui que Deus fala, digno de honra entre todos é o casamento. Porque na verdade o casamento tipifica a relação entre Cristo e a igreja. E o casamento é o treino para a eternidade, tema de outra live. Feche seus olhos, nós vamos orar por vocês, para nós, para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu lhe peço para cada pessoa que assistiu essa live ou que vai assistir, que possa receber a tua graça, a tua misericórdia. Pai, que lares possam ser restaurados através da restauração do coração de cada um que assistiu essa live. Nós sabemos que o casamento é a menina dos olhos do Senhor. Por isso, nos ajude, nos capacite, Pai. Trabalha no perdão, trabalha na emoção, trabalha na comunicação, na intimidade de cada casal, para que eles possam vir a ter filhos saudáveis, filhos que refletem, Pai, a luz que o Senhor coloca em cada lar. Por isso, nos dê cada vez mais a graça e a misericórdia, para que nós possamos levar o nome do Senhor para os lares através do nosso trabalho aqui no Instagram e no YouTube. Pai, brinda a minha vida, a minha família, o meu casamento e meus filhos, para que nós possamos também, Pai, estarmos com força e seguros em Ti, porque a graça vem de Ti. Nós somos somente canal, instrumento usado por Ti, para que possamos ajudar os lares a serem mais edificados. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada um que assistir essa live em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. Ah, Ângela, tô adorando os vídeos e as lives. Ai, Ângela, obrigada. Que bom. Que possa cada vez mais edificar a sua vida, te auxiliar, te ajudar no que for necessário. Obrigada mesmo. Ângela, obrigado pela sua presença em todas as lives nossas. Nós sentimos extremamente honrados com tudo isso. Tá ok, querida? Deus abençoe vocês, gente. Gente, uma boa noite, um bom descanso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.